Qualquer pessoa admirada por coragem, nobreza ou feitos, especialmente em guerra. Qualquer pessoa admirada por qualidades ou conquistas e considerada um ideal ou modelo. Eles se destacam quando necessário. Eles enfrentam o desafio. Eles nos inspiram. Eles são heróis. Roger H.C. Donlon, nascido em janeiro de 1934 em Socrates, Nova York. Roger Donlon foi o primeiro do país a ser condecorado com a Medalha de Honra por ações realizadas no Vietnã em 6 de julho de 1964. O coronel Roger Donlon se aposentou do Exército dos Estados Unidos em janeiro de 1989, após servir por 32 anos. Ele e sua esposa Norma agora vivem no Kansas. Ele tem 5 filhos. Roger Donlon se voluntariou para servir no Vietnã nos primeiros anos da presença dos Estados Unidos. Esse era o Vietnã no outono de 1963. A Guerra do Vietnã virou uma luta em 2 frentes. Por um lado, o governo enfrenta os comunistas Vietcongues e, por outro lado, enfrenta a revolta da maioria budista, uma luta que teve a adesão de milhares de estudantes. A capital, Saigon, é uma cidade militarizada. Coletivas de imprensa parecem ser a ordem do dia. O governador militar de Saigon, Tom Pat Dinh, convocou uma para responsabilizar os intervencionistas estrangeiros pelos distúrbios. Só não disse quem eram. A ajuda dos Estados Unidos ao Vietnã já soma 3 bilhões de dólares e 14 mil homens, que são chamados de conselheiros, mas que estão no meio das batalhas contra o Vietcong. Vietnã, o campo de batalha na selva que determina o destino de todo o Sudeste Asiático. A equipe A-726 das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos chegou ao Vietnã na primavera de 1964 para montar um acampamento base e treinar uma força de combate sul-vietnamita inexperiente. Essa equipe era comandada pelo capitão Roger Donlon. Nosso acampamento em Nam Dong ficava em uma das principais rotas de infiltração que vinham de Floss para o Vietnã. We were starting to become pretty effective in intercepting what might be descendo por aquela trilha. 2 dos 12 homens da equipe do capitão Donlon recordam os primeiros dias. Os vietnamitas tinham o que chamavam de Grupo Civil de Defesa Irregular, CIDG. E esses eram basicamente fazendeiros recrutados localmente que nós organizamos em uma unidade militar para defenderem suas próprias terras contra o Vietcong. Nós chegamos lá de helicóptero. Bem, eu olhei para aquele cara. Esse é o velho senhor dele. Eu estava pronto para ir embora naquela hora. Sabe, só uns pedaços de fio em volta do perímetro e já era tenso. Nunca sabemos o que esperar lá. No feriado de 4 de julho de 1964, o capitão Donlon e os membros de sua equipe estavam instalados no acampamento Nam Dong há apenas 6 semanas. Havia tensão no próprio acampamento. Uma briga estourou entre um membro da força de segurança mercenária deles e um oficial sul-vietnamita. Tivemos um incidente no acampamento onde, pelo que me lembro, one of our mercenaries had, after having a beer or two in our little thatch hut, we called our beer hall, had commented to one of the Vietnamese officers that he, as a private, was better than the Vietnamese officer. And he commented to the fact that he was better because of his ethnic background, and that was confirmed by his pay scale. His pay scale was such that being paid directly by the Americans. And we had a pay scale for our NONGS, security force. It happened to be at a higher level than what the Vietnamese government could have for their own forces, to include their officer corps. And that led to what you might call a shootout. Eles começaram a brigar e começaram a atirar, e nós simplesmente tivemos a sensação de que isso foi instigado pelo Vietcong. Pelo menos eu tive.
Eu me sentei imediatamente e escrevi uma carta para minha esposa dizendo que eu sentia que a gente ia ser atacado antes da noite acabar. E foi o que aconteceu. Até aquele momento, eles nunca tinham feito um ataque em grande escala a um acampamento. As operações acabavam entrando em tiroteios ou se envolvendo em situações, mas quanto a um ataque em grande escala ao acampamento, aquele foi o primeiro. Heróis voltam em instantes. Voltamos com heróis. Eram 2h30 da manhã de 6 de julho de 1964, no campo das Forças Especiais Nam Dong, no Vietnã do Sul. Quando abri a nossa pequena porta que dava para o que era o nosso refeitório, nossa cabana, Carmen estava se preparando para sair do meu turno de inspeção do pátio. Quando aquele projétil de fósforo branco atingiu o telhado, literalmente arrancou o telhado. E talvez eu tenha pensado, isso era uma armadilha explosiva. Ou como seriam armadilhas assim? Então eu não fiquei pensando nisso. Era fogo inimigo chegando. E então foram apenas os momentos finais. A notícia chegou à nossa porta. E claro, eu me levantei, rolei para o lado, peguei meu revólver 38 e queria pegar meu rifle e saí correndo. Eu estava só de cueca, sabe? Eu não estava com roupa nenhuma, simplesmente saí correndo. Prédios, inclusive a enfermaria, estavam todos em chamas. E Terry e eu tiramos da enfermaria o equipamento que tínhamos embalado para uma mudança de acampamento já programada. Se não tivéssemos feito isso, ficaríamos sem equipamentos médicos. Ainda assim, acabamos sem eles antes do fim da manhã. Durante a violenta batalha que se seguiu, que durou 5 horas e resultou em pesadas baixas de ambos os lados, o capitão Donlin comandou as operações de defesa em meio a uma barragem inimiga de projéteis de morteiro, granadas caindo e um tiroteio extremamente intenso. Uma das lembranças horríveis. One of our interpreters doing as he was trained to do, instructed to do, during those cases, that he would become not only an interpreter but a member of the fighting team en route to the mortar pit had his both legs blown off. He ran on the stubs of his legs until he died. Going to the mortar pit. That exemplifies the determination. Quem realmente achou que a gente estava morto, sabe, não tinha como, de jeito nenhum a gente ia sair vivo de lá. Realmente deixa você nervoso quando cada tiro cai dentro do perímetro interno, bem no centro do acampamento. Nenhum caiu fora durante o ataque. Eles tinham aquilo medido até o último centímetro. Eles sabiam onde estavam atirando. Ele então correu através de uma chuva de tiros de armas leves e explosão de granadas de mão para impedir uma invasão pelo portão principal. A caminho da posição, ele avistou e eliminou rapidamente 3 inimigos da equipe de demolição perto do portão principal. Na minha cabeça foi aquela sensação imediata de... que tirou aquele véu de escuridão da força atacante e revelou para nós a magnitude do ataque. Literalmente dezenas e dezenas de atacantes que já haviam penetrado o outro perímetro e estavam começando a penetrar e avançar para Bomboy, entrando no perímetro interno. Robbing them of that. And then being able to eliminate every single one that had penetrated the inner perimeter, and then again scores that were left on the wires, or at least dozens, I don't know if there were scores. Bodies on Corpos no arame farpado.
Os Vietcongues estavam usando, como eu disse, as pessoas não estavam atirando. Os Vietcongues estavam usando alto-falantes, tentando fazer com que nosso pessoal no perímetro interno largasse as armas e dissesse que não queriam ninguém além dos americanos. E a raiva era a minha maior emoção naquele momento. Não havia jeito. Eu iria parar. As long as eu pudesse continuar. When they did make that plea, there was a very obvious lull in the fire from the camp, in defense of the camp, and that was horrifying for me as commander, because I think if there was ever a moment that I felt that we might lose, it was that moment, and maybe it was the kind of change. Eu não fazia ideia de onde eles estavam, sabe? Eu só estava atirando naquela direção geral. O capitão Donlin veio até mim e pediu que eu atirasse no setor do Bison porque achava que ele estava morto. Então eu virei meu morteiro para a posição dele e eu fiquei atirando ao redor do acampamento a manhã toda, só bombardeando o máximo que eu conseguia, né? O mais rápido que eu podia lançar lá. Sabe, eu colocava uma munição de iluminação, depois lançava uma HHA e continuava atirando a manhã toda até terminar. Disparei mais de 500 tiros. Mesmo sob intenso ataque de granadas e ferido gravemente no estômago, a menos de 5 metros da posição de tiro, Don Long alcançou a posição do morteiro de 60 milímetros. Ao notar que o sargento da equipe não conseguia sair da posição de tiro, Don Long rastejou até ele e, ao arrastar o soldado caído para fora, um morteiro inimigo explodiu e feriu o ombro esquerdo do capitão Don Long. Indirect fire came in and landed near the head of the steps of that mortar pit. And the wounds that South Alamo already had suffered were compounded to the point there that was the moment he gave his life. And we were blown back into the pit, and I don't know how long I was not physically there. But when I regained consciousness, I know that when we fell back, I had that feeling that falling into an eternal abyss, that was maybe how you felt as you left this earth. I know that passed fleetingly, whether it was a flash or a moment or what. And when I regained consciousness, and then the worst moment was to realize that Pop was dead. And I still have a mental picture of that pit where those steps in the ground were stained by his blood. And that was the most fresh blood, that stain I remember. But the whole pit had stains of blood. Apesar de sua condição física crítica, ele rastejou novamente por 175 metros até uma posição de morteiro de 81 milímetros e dirigiu as operações de disparo que protegeram o centro-leste do acampamento, que estava seriamente ameaçado. Sem hesitar, ele deixou essa posição protegida e se moveu de posição em posição ao redor do perímetro sitiado. Tínhamos posições de combate limitadas. It was, and I never crossed my mind, but in retrospect it was damn foolhardy to get out of a position and go. And I think Lieutenant O had stated afterwards it was almost suicidal to go from A to B or try. But was there any way to communicate, for me to know how my men were, and to let them know the overall situation? He was on his feet. He said, "I'm all right." Vá em frente e cuide das outras pessoas. Quando tudo se acalmar, cuidamos de mim. E eu me aproximei dele em 3 ocasiões diferentes durante minhas rondas para tentar finalmente convencê-lo a me deixar examiná-lo. E no fim das contas tive que dizer para ele, sente-se. E isso foi ao amanhecer. E tirar a camisa e me deixar examiná-lo, ver o que ele tinha. My wounds I felt were insignificant. Certainly Ele tinha, na verdade, 7 ferimentos distintos no corpo.
Um que realmente me preocupou mais foi uma ferida de entrada bem aqui, bem acima do fígado. E eu realmente achei que aquilo fosse matá-lo, de verdade. Quando a tão esperada luz do dia trouxe a derrota para as forças inimigas e a retirada delas de volta para a selva, deixando para trás 54 mortos, muitas armas e granadas, o capitão Donlon imediatamente reorganizou suas defesas. Nós sobrevivemos à noite deles. Made their decision that they've made a big enough sacrifice. It turned out to be the largest sacrifice in recorded history to that time. In sheer numbers by the Viet Cong and the Vietnamese. The fact that some 55 bodies were still there the next morning was a measure of the sacrifice that they made. That was compounded by the fact that we knew that historically they would take all wounded and dead from the battlefield, having a horrendous psychological impact on anyone that had been hit by them. To find nothing the next day or when the sun rose. In this case, we found evidence of, and we didn't look at it as their sacrifice at that time or not. However, really, it was vitória sobre eles. Achei que a noite nunca fosse acabar, mas finalmente amanheceu e terminei com 3 cartuchos de munição sobrando. Mesmo após socorrer, precisei ordenar que ele entrasse no helicóptero. Não tinha autoridade legal, mas disse a ele que estava dispensado e não tinha mais autoridade de comando e precisava embarcar no helicóptero. E finalmente conseguimos. O capitão Donlon foi levado a um hospital militar no Vietnã, onde se recuperou dos ferimentos. 2 meses após o ataque, ele retornou ao serviço, inspecionando um acampamento das forças especiais no Vietnã. Roger Donlon lembra de ter recebido um presente enquanto se recuperava logo após o confronto em Nam Dong. General Aubrey S. Newman, general de divisão aposentado, inscribed a book that he had written to me, and in his words, he said something to the effect that the bravery of the men on Detachment A726 took what seemingly would have been total defeat, and through their collective courage, turned it into a victory. Heróis voltará em um momento. De volta a Heróis. A batalha no acampamento Nam Dong fez parte da escalada do conflito no Vietnã. E menos de um mês depois, um incidente no Golfo de Tonkin levou o presidente Lyndon Baines Johnson a enviar mais forças dos Estados Unidos para lutar em uma guerra que logo se tornou nossa. Nossos navios enfrentaram navios norte-vietnamitas e o Congresso aprovou uma resolução que concedia ao presidente amplos poderes para conduzir a guerra no Vietnã. Em um sentido mais amplo, esse novo ato de agressão foi direcionado diretamente às nossas próprias forças. Novamente nos faz perceber, aqui nos Estados Unidos, a importância da luta pela paz e segurança no Sudeste Asiático. Reforços são enviados para pontos estratégicos como parte de nova estratégia nesta guerra frustrante. Isso não é para forçar um confronto com os vermelhos, mas para enfatizar o desejo dos Estados Unidos de conter a guerra. Aviões interceptadores e caças-bombardeiros são rapidamente enviados ao Vietnã do Sul e à Tailândia, enquanto outros esquadrões aéreos vão dos Estados Unidos para bases avançadas no Pacífico. Os Estados Unidos não querem uma guerra maior. Mas os Estados Unidos estão determinados a usar sua força para ajudar aqueles que estão se defendendo contra o terror e a agressão. Assim, o papel dos Estados Unidos no Vietnã ficou selado como o de uma mariposa atraída pela chama. No outono de 1964, o governo dos Estados Unidos acreditava que poderia vencer a guerra que travaria. E Roger Donlon se tornaria o primeiro herói desse conflito.
Ele ficou desconfortável quando foi informado pela primeira vez de que receberia a medalha de honra por sua defesa heróica de Nam Dong. I felt that that was totally out of perspective. I didn't really believe it until the phone call came. I was informed that your presence was desired at the White House in the East Room on the 5th of December, 1964. I think I was numb. Eu vi a medalha brilhar quando o General Clifton a entregou ao presidente. Eu acabei de ver. Aquela fita azul. O presidente Johnson escolheu Those impromptu remarks which went far beyond those brief remarks which were properly sufficient for the occasion. But for some reason or another, he was moved. And when he made reference to me as being an inspiration to all Americans, it has really hit me that I have been cast into another role and been given more challenges and more responsibilities to be just that. The first hero of another era. Hero. Uma pessoa admirada por coragem, nobreza ou feitos, especialmente em guerra. Uma pessoa admirada por qualidades ou conquistas e considerada um ideal ou modelo. Ele esteve à altura da situação. Ele esteve à altura do desafio. Ele inspirou. Ele é um herói. Obrigada por assistir. Se quiser apoiar a produção de mais conteúdos históricos, curta, comente e compartilhe este vídeo com outros apaixonados por história. E não esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva.